Revista Cultura Espírita, maio 2016. Artigo central: o Espiritismo, a Inquisição, o Index e o Auto de Fé de Barcelona, Marcelo Freitas Gil. Pelos caminhos da educação, evolução, da normose à normativa do Evangelho, Nádia do Couto Vale. Espiritismo e Ciência, Kardec e Pasteur. Dois investigadores do invisível, Adilson de Assis. Entrevista de Mário, Ana Jaissi Guimarães, Eis o Cristão. Crônicas de Família, Carta de Mãe, de Ana Guimarães. Destaque para o texto Ano 1729, de Tiago Vieira, do Lar Fabiano de Cristo. No Encontro com Jesus, Emancipação da Mulher, Fabiano Nunes. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. César Soares dos Reis, Eurípedes Barçanufo. Revista Cultura Espírita. No ar, o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Queridos amigos, pesados irmãos, aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Particularmente, estou muito feliz por estar retornando às tarefas depois de alguns meses em que as obrigações profissionais me afastaram, mas se Deus quiser, estaremos aqui alimentando o nosso próprio espírito com isso. Como sempre, contamos com a presença do nosso redator e produtora, Sabio Franco de Moraes, que vai fazer a sua saudação agora a todos vocês. Agradecendo sempre a oportunidade de estarmos aqui e pedindo ao Pai, sempre e sempre presente, que abençoe a todos os nossos amigos. Conosco também o nosso querido Joel Vaz, que fará agora a sua saudação a todos vocês. Luz, paz, amor, tranquilidade para todos que estão nos ouvindo agora. Joel, a nossa agendinha de luz, como é que está? Muito boa, eu estou aqui felicíssimo, porque eu recebi uma mensagenzinha que me comoveu bastante. Psicografada? Não é, mas quase. Tá, calma. Vem lá de Contagem, de Minas Gerais, da Casa dos Espíritos Editora. Muito bom. Que fala: o Livro dos Espíritos, um livro que renova nossa esperança e nunca envelhece. Olha que mensagem bonita, lindo. E é verdade, eu abro ao acaso, às vezes, numa página e tenho a impressão que aquela página eu nunca tinha lido antes. Tem sempre uma novidade. É verdade. E essa semana que passou, a Ana Guimarães fez uma palestra lá no Teatro Vanucci, e falando sobre isso, ela me disse: há 10 anos eu estudo o Livro dos Espíritos, e essa já é a 3ª jornada de estudos. E é sempre uma novidade. É verdade, é isso. Comecei aos 16 anos, é lindo demais. Algumas rápidas internacionais. Hoje, me lembrei de você, César Reis, quando organizei essas mensagens internacionais. Hoje, em Portugal, na Associação Espírita Rosa Branca, Antônio Luiz da Silva fala sobre esquecendo o passado. Bonito, né? E hoje, também, em Lima, Peru, o Centro Espírita Joana de Ângeles faz uma homenagem a Divaldo Franco. Que coisa bonita, não é? Nosso querido amigo Dr. Alberto Almeida acaba de chegar da Suíça, onde fez uma série de palestras sobre sexualidade e obsessão. Grande Alberto, maravilha. Maravilha, né? Sensacional. Hoje à noite, no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea, 3º piso, palestra do Dr. Luiz Franklin de Matos. O tema muito atual, que é a nova geração. Beleza. Entrada franca, estão todos convidados. Não deixem de comparecer, que eu estou esperando vocês todos lá, hein? A belíssima Casa Espírita de Cabo Frio, Trabalhadores de Jesus, convida para a palestra de Horaci Correia, abordando a família à luz do Espiritismo. Maravilha. Que coisa bonita também, né? Essa casa fica ali na Rua Teixeira de Souza, 448, no centro de Cabo Frio. Bem no centro mesmo. Bem no centro mesmo. Linda casa. Eu estive lá semana retrasada e é demais.
Agora, prestem muita atenção. Os preparativos para a festa de 100 anos do Dr. Jorge Andréa, um século, estão a todo vapor. Será em agosto, no Centro Espírita Joana de Ângeles, com a presença do nosso amado Divaldo Franco e os amigos mais próximos do Dr. Jorge Andréa, né? Será no dia 13 de agosto, das 14 às 18 horas. Sua inscrição vai lhe dar direito a um CD e a um livro, aliás, um DVD, e a um livro do Dr. Jorge Andréa, um livro inédito. Esse cientista brasileiro da mediunidade do futuro, da medicina do futuro. Vocês, basta acessar SEJA, Centro Espírita Joana de Ângeles, _, vão ter todas as informações a respeito do evento, que é imperdível. O SEJA fica ali na Avenida Gilberto Amado, 3111, na entrada da Barra, quando você está fazendo aquele retorno para entrar para a Avenida das Américas, está ali. Uma casa linda, amorosa, à espera de todos nós. E não esqueçam que esses ingressos, essas credenciais, podem acabar de repente. São limitadas. São limitadas. E é imperdível. 100 anos é uma vez só. É verdade. E Jorge Andréa é imperdível. E ele é imperdível, lúcido, inteiro, não é? Que maravilha. Eu deixo com vocês agora os professores. Já que você falou no Peru, sim, o nosso Luiz Ru Rivas, que é um peruano radicado no Brasil, é responsável, inclusive, por uma série de livros infantis, de jogos infantis. Ele aceitou o desafio do Instituto Cultura Espírita para a produção de games de computador e outros. Não é? É um trabalho magnífico que está fazendo. Mas ele está lançando agora um livro, Pintura Mediúnica. E é lindo o livro. E já estará à disposição de todos que quiserem no Instituto Cultura Espírita. Vamos então agora passar ao nosso querido Assaruí para responder as questões que aqui estão. Viu? A nossa irmã Maria Conceição da Silva, de Itaboraí, pergunta o seguinte: Assaruí, a psicografia pode ser considerada uma forma de mediunidade? Sim, a psicografia é uma forma de mediunidade. Segundo Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, psicografia é a transmissão do pensamento do espírito mediante a escrita feita pela mão do médium. A psicografia, ela ocorre no que hoje nós chamamos de estado de transe ou estado alterado de consciência. Oportunidade em que os desencarnados se comunicam por escrito com os encarnados. O mais significativo na psicografia ocorre quando as ideias transmitidas pelo espírito ultrapassam o conhecimento ou a capacidade do médium. A esse respeito, vale lembrar o momento de conversão de Eurípides Barçanufo ao espiritismo, quando, em uma reunião mediúnica, ele recebeu uma impecável explicação teológica sobre o Sermão da Montanha, dada pelo espírito João Evangelista, através de um médium psicógrafo, né, semi-analfabeto, que jamais teria condições de se expressar nos termos proferidos. Vale lembrar que o Eurípides ele era um católico convicto. Ele tinha uma ligação muito forte com o pároco, com a igreja, mas ele ficou um pouco abalado quando ele passou a fazer a leitura da Bíblia, coisa que não era permitida lá na região dele. Então ele ainda tentando entender o espiritismo, ele participou de uma reunião na casa de um familiar dele, então ele resolveu fazer um desafio. Ele falou assim: muito bem, se isso aí... Ele conhecia o médium, sabia que o médium era semi-analfabeto, quero uma explicação sobre o Sermão da Montanha. E aí então veio uma impressionante mensagem que foi assinada por João Evangelista, em que foi feita uma análise teológica do Sermão da Montanha. Aquilo derrubou as restrições que o Barçanufo tinha, né? Aliás, Barçanufo é um espírito a ser lembrado neste mês de maio. É, isso mesmo. Na verdade, a nossa revista Cultura Espírita de maio
está publicando uma pesquisa sobre Barçanufo, onde nós contamos essa história e muitas outras. Barçanufo é um pilar do movimento espírita brasileiro, merece o nosso respeito, a nossa homenagem. A outra questão que a nossa Maria Conceição da Silva de Itaboraí coloca, o Espiritismo, em muitos pontos de seus ensinamentos, diz que devemos procurar sempre ter a felicidade como objetivo. E aí ela pergunta, é possível ser feliz? Minha cara ouvinte, a felicidade é um estado de plenitude, é o prazer da alma. Considerando que fomos feitos por Deus, que é amor e tudo sabe, certamente nascemos para a felicidade, isso aí não tem dúvida. Em O Livro dos Espíritos, Kardec nos ensina que o Espiritismo progrediu principalmente depois que foi sendo compreendido na sua essência íntima, depois que lhe perceberam o alcance, porque tange a corda mais sensível do homem, a da sua felicidade. E isso mesmo nesse mundo. A prática do bem, por exemplo, é um caminho indiscutível para se atingir esse prazer da alma. É um carinho irreversível no coração. É muito bom dizer isso. Muita gente pensa que a gente foi criado para a tragédia, para a dor, para o sofrimento. Fomos criados para a felicidade. Isso é muito importante. E não é só isso, César. Existe eu já ouvi uma crítica feita por irmãos de outras confissões religiosas que dizem que o espírita gosta de sofrer. Como se nós fôssemos uma comunidade de masoquistas. Né? Mas a questão não é que o espírita gosta de sofrer, a questão é que o espírita entende a razão do sofrimento. Né? E por esse entendimento, ele se torna mais... É possível trabalhar o sofrimento sob um ângulo diferente, não é? Então, e até nesse trabalho, nesse mistério, há um processo de felicidade por estarmos vencendo tudo aquilo. Não? E daí essa terceira pergunta é muito adequada em função disso que você está falando, diz a nossa irmã. Ouvi dizer que as doenças existem para que o homem seja punido por seus erros. Mas como explicar o fato de que gente boa, caridosa, fica doente, às vezes com muito sofrimento, elas estão sendo punidas? Olha, isso daí é o secular princípio de que Deus castiga, né? Que as teologias outras, o maniqueísmo, exatamente, propagam. Né? Olha, se nós olharmos as coisas dentro da ótica materialista, certamente não encontraremos resposta para essa delicada questão. Em primeiro lugar, nós vamos raciocinar com o fato de que as doenças não são castigos de Deus. Isso aí tem que, a partir daí tem que se começar a entender a coisa. Deus não castiga. Não. Elas fazem parte, as doenças, né? Elas fazem parte de um processo biológico que reflete o desequilíbrio do nosso corpo e, como tal, nos afeta de diferentes maneiras. Tem um casal de médicos lá do Rio Grande do Sul, eles fazem parte da Sociedade Médica Espírita lá de Caxias do Sul. Eles têm umas palestras muito interessantes e numa delas eu realmente não estou me lembrando o nome dele agora, mas numa das palestras ele diz o seguinte: a reencarnação é um fator biológico. Na medida que ele diz que a reencarnação é um fator biológico, ele está transferindo, evidentemente, o processo reencarnatório dentro de uma necessidade biológica de reajuste. Então, quando nós dizemos que as doenças fazem parte de um processo biológico que reflete o desequilíbrio do nosso corpo e, como tal, nos afeta de diferentes maneiras, nós estamos exatamente indo ao encontro desse conceito. Né? O que acontece é que a lei de causa e efeito estabelece rigorosamente tudo o que é necessário para que, em função de nossos erros ao longo da vida material, nós possamos resgatar as dívidas contraídas. No planejamento que o espírito faz para cumprir esse resgate, pode estar incluída uma etapa que exija certa situação
que só as doenças podem proporcionar. E, nesse caso, elas se tornam um instrumento para a busca do aperfeiçoamento moral. Já se disse, por exemplo, que o câncer é uma doença que tem uma natureza de resgate, uma natureza de fazer a pessoa refletir e se recuperar de uma certa... Não que ela seja exclusivamente para isso, mas é um instrumento para isso, né? As doenças, elas não são um castigo. Elas são, antes de tudo, um instrumento da justiça da lei de Deus. E nisso podemos incluir as pessoas boas e caridosas. Nos casos de doenças sérias e dolorosas, elas estão resgatando faltas que só poderiam ser resgatadas naquele momento espiritual, quando tivessem maior e melhor entendimento da vida. Se não fosse assim, não teria sentido passar por aquilo tudo, vocês não estariam entendendo o porquê disso, né? Além disso, uma segunda consequência para essas pessoas boas é o fato de que estão dando o exemplo, fortalecendo o ânimo de outros sofredores. Muito bem, meus amigos. Encerramos assim essa parte do nosso programa e vamos agora nos preparar para o nosso querido Geraldo Cardoso com a Internet do Bem. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Revista Cultura Espírita, maio 2016. Artigo central: o Espiritismo, a Inquisição, o Index e o Auto de Fé de Barcelona, Marcelo Freitas Gil. Pelos caminhos da educação, evolução, da normose à normativa do Evangelho, Nádia do Couto Vale. Espiritismo e Ciência, Kardec e Pasteur. Dois investigadores do invisível, Adilson de Assis. Entrevista de maio, Ana Jaissi Guimarães, Eis o Cristão. Crônicas de Família, Carta de Mãe, de Ana Guimarães. Destaque para o texto Ano 1729, de Tiago Vieira, do Lar Fabiano de Cristo. No Encontro com Jesus, Emancipação da Mulher, Fabiano Nunes. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. César Soares dos Reis, Eurípedes Barçanufo. Revista Cultura Espírita. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, a Internet do Bem selecionou para o programa de hoje uma mensagem de autoria desconhecida, mas que sugere profunda meditação, desde o seu título, que é uma indagação. Tu sabes amar? E a essa pergunta o próprio autor responde: eu estou aprendendo. Estou aprendendo a aceitar as pessoas ainda quando elas me decepcionam, quando fogem do ideal que tenho para elas, quando me ferem com palavras ou atos impensados. É difícil aceitar as pessoas como elas são e não como eu desejo que elas sejam. É difícil, muito difícil, mas estou aprendendo. Estou aprendendo a amar. Estou aprendendo a escutar com os olhos e os ouvidos, escutar com a alma, escutar o que diz o coração, escutar o que dizem os ombros caídos, os olhos, as mãos inquietas, escutar a mensagem que se esconde por entre as palavras superficiais, descobrir a angústia disfarçada, a insegurança mascarada, a solidão encoberta, penetrar o sorriso fingido, a alegria simulada, a presunção exagerada, descobrir a dor de cada coração. Pouco a pouco, estou aprendendo a amar, estou aprendendo a perdoar, porque o amor perdoa, joga fora as tristezas e cura as cicatrizes que a incompreensão e a insensibilidade gravaram no coração ferido.
O amor não alimenta feridas com pensamentos dolorosos. Não cultiva ofensas com lástimas e autocompaixão. O amor perdoa, esquece, extingue todos os traços da dor no coração. Passo a passo, estou aprendendo a perdoar, a amar, estou aprendendo a descobrir o valor que se encontra dentro de cada vida e de todas as vidas. Valor enterrado pela rejeição, por falta de compreensão, carinho e aceitação, pelas experiências duras vividas ao longo dos anos. Estou aprendendo a ver nas pessoas a sua alma e as possibilidades que Deus lhes deu. Estou aprendendo, porém, como é lenta a aprendizagem, como é difícil amar incondicionalmente. Embora tropeçando, cometendo erros, estou aprendendo. E te convido, vamos tentar amar. Amar como Deus nos ama. Meus amigos, eis um bom exemplo para seguir. A construção do mundo melhor que desejamos deve iniciar em nós, com nossas atitudes no bem, tentando aceitar o outro como ele é, mantendo a paciência e a tolerância, refreando os impulsos que nos tornam violentos, procurando ser brandos e pacíficos, combatendo o egoísmo que tem sido a causa dos nossos fracassos na estrada evolutiva. Pensemos nisso. Agradecemos a sua fraternal audiência e nos despedimos desejando-lhe uma semana na mais completa felicidade. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Estamos de volta neste encontro através das ondas da emissora da Fraternidade. Para você que nos escuta, o nosso grande abraço com os votos de muita paz. Um abraço para o Toninho Barbosa, nosso diretor de programação e gravação. E um abraço para todo você, para todos vocês da Rádio Rio de Janeiro e para todos os nossos rádio ouvintes. Nós precisamos divulgar a atividade do nosso Instituto de Cultura Espírita do Brasil do próximo sábado. Na parte da manhã, nós temos o estudo da doutrina espírita e de mediunidade com Silvio Portugal. E estamos esperando a sua colaboração, a sua presença para abrirmos novas turmas de Esperanto. Se você quer se tornar um aluno onde estuda o Esperanto no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, telefone para o número 22240736. 22240736. Às 14 horas, teremos Tatiane Belliene estudando sonhos e atividades de cura. 14 horas do próximo sábado, a psicóloga Tatiane Belliene estudando sonhos e atividades de cura. Às 3 horas da tarde, o professor e presidente do Lar Fabiano de Cristo, Jorge Cerqueira, estará estudando o cérebro global, da competição à cooperação. Imperdível! Você anotou? No próximo sábado, às 3 horas da tarde, com o professor Jorge Cerqueira, o cérebro global, da competição à cooperação, no nosso Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Quero destacar para você da nossa revista Cultura Espírita do mês de maio, Pelos Caminhos da Educação, de Nádia do Couto Vale, Evolução, da normose à normativa do Evangelho. A normose não é consciente, tem caráter automático e que, firmemente, que quem não se enquadra no conjunto de valores e comportamentos da coletividade, nos padrões pré-estabelecidos, ainda que sejam absurdos, é anormal e infeliz. Mas a felicidade, como a ensinou Jesus, não é deste mundo.
de normóticos, de expiações e de provas. Jesus nos ensina e nos convida a sermos verdadeiramente cristãos, termos o comportamento crístico. Abre aspas, seja a vossa palavra sim, sim, não, não, dar a outra face, oferecer também a túnica além do manto, amar o inimigo, e assim encontraremos a felicidade. E temos a confirmação em O Livro dos Espíritos a nos afirmar que chegará o dia em que todos atingirão esses comportamentos, quando então viveremos o que podemos chamar de normatividade do Evangelho, imperdível. Na nossa revista Cultura Espírita de maio 2016, Pelos Caminhos da Evolução, Nádia do Couto Vale, e o tema Evolução da Normose, a normatividade do Evangelho. O Instituto de Cultura Espírita do Brasil está em um novo endereço, Rua São Francisco Xavier, 609, Maracanã. Anote o nosso telefone, 22240736. O nosso portal está sendo todo ele reformulado, esperando a sua visita, portaliseb.org.br. Se você tem smartphone, se você tem tablet, se você tem um microcomputador ligado à internet, basta você acessar e baixar o aplicativo Portal ICEB e estará online conosco. Este foi o noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves, e até o nosso próximo programa. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.